Fala família Verdão, estamos aqui trazendo mais um vídeo no canal com as últimas informações do Verdão nesta quinta-feira. Estou trazendo um corte com essas últimas notícias do término dessa preparação do Verdão para o jogo de amanhã pelas quartas de final do Mundial de Clubes contra o Chelsea. Se inscreva no canal, deixa seu comentário, sua opinião aí sobre esse grande jogo e vamos aí para o vídeo. De reportagem, André Linares e Gustavo Zupac, muito bom dia para vocês. Um solzão, um calor daqueles. Ainda bem que o Zupac tem um cabelão ali para dar uma protegida. Oi, Mari, tudo bem? Grande abraço pra você. Já pega essa pedrada. Eu já tirei a franja aqui pra não atrapalhar na câmera. Realmente bastante calor por aqui. É bem verdade que nos últimos dias a chuva também deu uma amenizada, porque teve na outra semana com o Botafogo trabalhando aqui no centro de treinamento do Philadelphia Eagles. Sensação térmica acima dos 40 graus, já está um pouco abaixo disso, já ameniza. E também o jogo amanhã para o Palmeiras, começando às 9 da noite local, então a questão do sol já ameniza bastante nesse sentido. Daqui a pouquinho a equipe do Palmeiras faz o último treinamento pensando nesse duelo de quartas de final contra o Chelsea. Claro, o Abel Ferreira tem decisões importantes para tomar em relação às mudanças obrigatórias no time. Não tem o Murilo, que está lesionado, o Piquerez, Gustavo Gomes suspensos. E claro, pode até pensar em alguma mudança também lá na frente, de olho no que é esse adversário, no que é esse Chelsea. Zupac. É isso, Linares. Bom dia, Mari, Jailson, bom dia, fã de esportes. O Palmeiras, o Abel tendo que tomar decisões. A única letra que ele nos deu, que foi na coletiva após Botafogo, ele usou a expressão fazer o arroz com feijão sobre as reposições. E é claro que tratando-se de um cara como o Abel Ferreira, a gente sempre tem que deixar aberta a possibilidade de algo que a gente não está imaginando acontecer, o que não quer dizer que seja uma invenção, mas uma solução que ele muitas vezes encontra dentro da profundidade de elenco, mas dá para chamar de que a tendência, ou o mais lógico, seriam as reposições naturais. No caso do Mikael, não há nenhuma dúvida, o Mikael jogará no lugar do Gustavo, mas em relação ao Vanderlan, há aí algumas variáveis do ponto de vista tático, mais até do que do ponto de vista técnico, embora eu ainda acredite que o Vanderlan vai jogar. Jogadores estão entrando pouco a pouco aqui no gramado, a gente está no CT do Philadelphia Eagles, e o curioso é que lá dentro, Palmeiras chegou 1 hora antes do treino, eles estão tendo contato já há alguns dias, desde que começaram os trabalhos aqui, com a estrutura, com a essência do atual campeão da NFL. Por exemplo, o A.J. Brown, que é um dos destaques, foi um dos destaques dos Eagles na última temporada, está aqui dentro, Então teve contato com os atletas do Palmeiras, outros jogadores também tiveram, está tentando absorver um pouco do campeão da NFL, Palmeiras, para esse duelo contra o Chelsea, que significa muito para o Palmeiras. O que eu ouvi aqui de dentro é que há um reconhecimento, há uma noção do que é enfrentar o quarto colocado de uma Premier League, do nível de vantagem técnica que o Chelsea pode ter, mas todos sabem que tem jogo. O Chelsea não fez um grande jogo no Mundial até aqui, o Palmeiras tem essa possibilidade de se repetir o que fez contra o Botafogo. O A.J. Brown realmente gostando, porque contra o Botafogo, quando estava treinando aqui, ele veio, fez um treino de goleiros e tudo, tá gostando também do futebol, do nosso futebol, E claro, o Palmeiras fazendo esse treinamento aqui, mais tarde também a gente vai trazer entrevistas dos jogadores do Palmeiras ao longo da programação, também a entrevista coletiva do técnico Abel Ferreira em preparação para esse duelo contra o Chelsea. E o que a gente comentava, o Maresca também, acho que o que ele falou lá na fase de grupos, de que ele estava fazendo alguns ajustes de pré-temporada, isso ele também já deixa para trás, porque chega um momento muito decisivo do torneio. Então, valendo vaga na semifinal, esse duelo amanhã entre Palmeiras e Chelsea. Mari. Bom, a gente vai conversar sobre essas soluções, sobre também esse sentimento que o Palmeiras tem, E que a gente aqui compartilha também de que tem jogo. O Palmeiras, se ele jogar, Mário, que ele jogou, por exemplo, contra o Porto, que eu acho que foi uma das melhores partidas, ou contra o Botafogo, isso é suficiente para vencer o Chelsea? Ou o Palmeiras vai ter que fazer um jogo que ele ainda não fez nesse Mundial? Não é suficiente, Tanto que lá ele não venceu o Porto. Verdade. Ele precisa vencer ali no tempo normal para evitar a prorrogação, claro. O Palmeiras, ele tem uma questão, o Palmeiras do Abel, especialmente com pênaltis. Então, imagino que todo o suor ali vai ser dado para evitar penalidades. É muito importante o que o Linares traz para a gente sobre o Maresca, assim como outros treinadores europeus usarem o Mundial para testar algumas coisas, introduzindo novos jogadores, já pensando na próxima temporada europeia. Mas a tendência é que, de fato, ele, por exemplo, volte com o Cole Palmer um pouco mais para a direita, como meia-direita. Contra o Benfica, ele foi completamente do lado esquerdo, aproveitando muito o Cucurella para pegar mais corredor do que centralizado, como ele se apresentou nesse Mundial. Então, são questões táticas que talvez o Chelsea volte um pouquinho, principalmente o que ele apresentou contra o Betis na final da Conference League, que foi uma goleada ali, foi um rendimento, uma aparição muito boa. E o Palmeiras de olho nessas mudanças. O Chelsea não tem o Caicedo, isso é um ponto importante.
um jogador que ajuda demais defensivamente, mas também ofensivamente. O Palmeiras fez um bom jogo contra o Porto? Fez, mas precisa aproveitar as oportunidades que cria. Contra o Chelsea isso vai ser essencial. É que o fato do Flamengo ter vencido o Chelsea dá a sensação de ser mais palpável. Mas dá pra gente falar de um Chelsea que evoluiu na competição? Ou a gente fala mais ou menos de um Chelsea que ainda tem alguns ajustes a serem feitos? Acho que ajustes ainda, até porque o Chelsea teve aquela parada por conta da chuva, né? Contra o Benfica, o time estava vencendo por 1-0. Faltavam 8 minutos, se eu não estou enganado, para acabar o jogo. Por aí. Não era isso? E aí 1-0, mas aqui era 1-0 que também não convencia tanto. O Chelsea também não estava embrulhando o Benfica, sabe? Tava vencendo o jogo e aí ainda toma o gol e vai pra prorrogação. Aí na prorrogação, aí o jogador do Benfica, que agora eu não lembro qual foi, acabou sendo expulso, que eu não lembro o nome, enfim. E o Chelsea aí embalou e atropelou e aí terminou em goleada. Mas eu continuo com a mesma perspectiva que eu tinha ontem e anteontem. Eu acho que tem jogo, porque o Chelsea permite jogar. Eu acho que esse é o ponto principal. Em relação ao Pedro Neto, que é o principal jogador do time, ele tem um ponto que ele pode jogar dos dois lados, né? Ele joga tanto pelo lado direito quanto pelo lado esquerdo. Então, acho que é justamente uma peça que o Maresca vai poder aproveitar para aproveitar as costas, por exemplo, do Palmeiras. Se precisar jogar pelo lado esquerdo, em cima do Giai, ele consegue. Se precisar deslocar para o lado direito, que eu acho que aí tem a questão do Mikael e do Vanderlan. Então, acho que o Pedro Neto pode ser utilizado do lado direito por isso mesmo e o Cole Palmer um pouco mais centralizado, ou jogando ali pelo lado direito também, fazendo a dobra com o Pedro Neto e nas costas do Vanderlan. Vamos ver como vai ser, mas tem bastante argumento para esse jogo, só que eu continuo com a mesma perspectiva de que tem jogo. Tem jogo. Tem jogo. Dá pra gente imaginar o que... E tomara que mesmo, tenha, né? Jogo chato de vai você, não vai você. Porque o jogo do Mundial lá de 2021... Linha de 7 do Abel Ferreira. E assim ainda foi, de certa forma, divertido o jogo, né? O jogo ainda teve uma certa movimentação, mas era... o Rony de lateral. Stop the bus ali na... Que o Vanderlan é o substituto imediato do Piquerez e não será o único, né? Não será a única mudança que o Abel terá de fazer. Gabi, bem-vinda ao Redação. Pois é, Barreto. Bom dia para você, amigos, todo mundo que está ligado com a gente no Redação. A gente está aqui dentro do complexo esportivo do Philadelphia Eagles, onde o Palmeiras está treinando neste momento. Mas, claro, já estamos aqui do lado de fora do campo, ainda dentro do complexo, porque a gente só pôde acompanhar o aquecimento mesmo, principalmente hoje, né, o dia decisivo, o dia em que o técnico Abel Ferreira vai definir a escalação que vai enfrentar o Chelsea amanhã à noite. Vanderlan parece já não ser uma dúvida, até porque o Abel não costuma improvisar nenhum jogador nessa função e ele é o único lateral esquerdo que tem nesse elenco que está aqui disputando a Copa do Mundo. Na zaga também não há muitas dúvidas, porque a tendência é mesmo ter o Mikael e o Bruno Fux. Agora, será que na lateral direita ele vai colocar apenas o Giai ou ele vai colocar o Marcos Rocha como um terceiro zagueiro, o Giai subindo na ala, ajudando o pessoal no ataque? Ou será que o Abel, pensando que o Vanderlan tem essa responsabilidade ali de substituir o Piquerez, que é um jogador muito importante, ele vai reforçar o meio-campo, vai colocar 3 volantes? Enfim, são muitas opções aí daquilo que o técnico Abel Ferreira pode fazer para essa escalação contra o Chelsea. Agora, o que nos parece certo é que, além dessas mudanças na defesa, devem ter mudanças no ataque, sim, principalmente porque a grande surpresa do jogo contra o Botafogo foi a escalação do Alan. Mas a tendência é de que o time seja bem diferente também no ataque, pensando que tem que resolver esse lado esquerdo, tem que reforçar um pouco o meio-campo para ficar mais tempo com a bola. A gente acompanhou, como eu falei, esses 15 minutinhos de treino, só esse comecinho. Deu para ver os jogadores muito concentrados. Maurício entrou em campo fazendo uma oração, o Estevão estava bem reflexivo. Depois o Estevão acabou sofrendo um trote ali dos demais jogadores. Lembrando que para o Estevão também é um confronto muito importante, porque ele vai enfrentar o próximo clube, né? Ele está no ex-clube daqui 2 semanas, é uma situação diferente aí. Estevão que está se despedindo do Palmeiras depois da Copa do Mundo de Clubes. Aí sofreu um trote ali dos jogadores, que ele é muito querido pelo elenco, então todo mundo aí criando um ambiente muito bom para que o Estevão possa, enfim, brilhar nessa Copa do Mundo. A gente está vendo nessa imagem aí ele sofrendo esse trote. Como eu falei, Estevão muito querido pelos demais jogadores, recebeu muito apoio dos outros jogadores. O próprio Vanderlan falou sobre ele quando deu a entrevista essa semana, disse que o Estevão está muito focado, defendeu o jogador das críticas que ele sofreu depois que ele disse que estava pensando, que estava um pouco dividido, com o coração dividido. Enfim, é esse o clima do Palmeiras por aqui, nesse treino decisivo. Daqui a pouquinho
Alguns jogadores e o técnico Abel Ferreira saem daqui do treino e vão ali para o estádio que fica menos de 1 quilômetro daqui para dar entrevista coletiva, conversar com a gente e fechar essa preparação para esse jogo tão importante amanhã das quartas de final, Barreto. Celso Zelt, Palmeiras com dúvidas, com interrogações, mas com muitas opções aí para o professor Abel Ferreira. Mas às vezes menos é mais, né? Eu estava pensando nessa teoria do arroz-feijão. A teoria do arroz-feijão geralmente é usada como uma bola de segurança. Nesse caso, é um arroz-feijão que pode queimar. Né? Isso, professor. Como assim? Pode queimar, porque o Vanderlan mais vai do que volta. Ali vai cair o Pedro Neto. E o time, como organismo, precisa criar um anticorpo para isso. Se conseguir criar, eu considero um arroz-feijão. Mas é um arroz-feijão arriscado. É um arroz-feijão arriscado. O palmeirense coça a cabeça porque sabe que o Vanderlan mais vai do que fica. E ali o Chelsea é forte. Eu acho que essa é a dúvida do Abel. Um arroz com feijão com um ovinho ali misturado. Quem é esse ovinho? É o Maurício um pouquinho mais atento. Quem sabe? É o time como organismo para segurar esse cacuete do Vanderlan ir demais. Ou não ir por estar inibido, mas eu não acredito. Eu acho que por característica... Só o professor Abel fala para ele, segura mais, não se empolga tanto, porque olha quem vai cair do teu lado. Essa é a primeira coisa. Não é? Até porque acho que você não tem muito para onde correr, né? Porque são desfalques que a reposição naturalmente não vai vir no mesmo nível. Pode ser que faça uma partida espetacular, não estou entrando nem nesse mérito. Mas assim, o nível que Piquerez joga, o Mundial que o Gustavo Gomes tem feito é muito bom. Murilo, então assim, ausências que naturalmente a reposição, você pode ir para um lado e para o outro, acho que a reposição tende a não manter o alto nível dos titulares do Palmeiras. Acho que isso é um caminho onde você não tem muito para onde correr. Então, um Mike por ali não te agrada? Eu tenho um pouco de dúvida em relação à improvisação. Assim, acho que pode ser um caminho, eu não acho que nenhuma escolha é errada nesse sentido, mas eu acho que você tende a perder de qualquer forma, porque o nível do Piquerez e do Gustavo Gomes, ultimamente, acho que o Chelsea tem um desfalque de fato. Para mim, além do Pedro Neto, que faz... Acho que é o principal nome do Chelsea no Mundial. O Caicedo, hoje, é que o Cole Palmer está num momento... Não está num bom momento. Para mim, individualmente falando, é uma das decepções do Mundial até aqui. Na reta final da temporada europeia... Já tinha caído. Os números deles foram muito bons, mas muito pelo primeiro semestre da temporada, né? Que é o segundo semestre do ano de 2024. Mas o Caicedo talvez seja o jogador, ou é um dos jogadores mais difíceis do Chelsea substituir, pelo equilíbrio que ele dá no meio campo, como o Zupac falou. Ele está sempre entre os principais jogadores de desarme, recuperação de bola. Quando o time se expõe, ele é um cara muito fundamental para a retomada quando o time está exposto com linhas bem espaçadas. Acho que isso pode ser um trunfo para o Palmeiras, explorar esse espaço. Não sei qual o caminho que o Maresca vai colocar, se recuar mais o Enzo Fernandes, e aí você traz o Cole Palmer mais centralizado, que para mim é onde ele rende mais, mas você fica com um time mais exposto, ou se ele vai manter o Palmer mais do lado, o Enzo à frente e colocar um volante por ali. Mas ainda assim, se você pegar no combo de desfalques, o Palmeiras chega mais prejudicado pelas ausências do Chelsea. É um setor todo. É um setor, porque você fala assim, são bons jogadores? São. Mas para entrarem 3 de uma vez, já estou considerando o Fux que já está, mas enfim, não é, né? O Murilo de zaga reserva. 3 de uma vez, isso pode comprometer. Mas eu me preocupo mais com essa questão do lado esquerdo que bate com o lado direito do Chelsea. Acho que é isso que está tirando o sono do Abel. E tem na zaga também, quando perde Gomes e Murilo, ele perde no ataque, porque os dois vão muito bem em bola parada ofensiva e claro que o Fux e o Mikael, se for o substituto do Gomes, podem fazer esse papel, mas eu vejo que até pelo entrosamento, a capacidade do Abel de sempre explorar bem a bola aérea, o Palmeiras também perde ali, até porque o Chelsea tem 2 dificuldades, uma marcando bola aérea, o Flamengo soube se aproveitar disso, e a outra... o próprio Enzo Maresca, o técnico do Chelsea, reconheceu. Ele disse que em todos os jogos da temporada, principalmente na Premier League, quando o Chelsea se propôs a fazer um jogo de trocação, um jogo lá e cá, perde a bola e ataca, em que o jogo sai do controle da posse de bola do Chelsea,
o Chelsea se perdeu e foi mal porque tem dificuldade e a característica dos jogadores não é de fazer transição a todo momento. Então, Mas com o Benfica teve um momento do jogo que até pintou isso e o Chelsea saiu bem, né? Mas aí já estava com a mais, né? Ali na prorrogação, o Benfica teve jogador expulso e aí ficou um jogo mais aberto. Mas o Chelsea, quando o jogo foge um pouco desse controle, o Pedro Neto é muito bom, mas não é esse cara que tem um compromisso de voltar sempre. Cole Palmer, mesma coisa. Se jogar um Madueke, que foi titular em alguns momentos também, não entrega essa recomposição. Então o Palmeiras pode se aproveitar disso, né? De levar o Chelsea para essa armadilha, de fazer um jogo ali de trocação e até com muita bola longa, né? Aproveitando velocidade pelos lados. Mas ainda assim, eu concordo com o Donk, esses desfalques do Palmeiras pesam muito até na elaboração de uma estratégia. O Abel vai precisar passar muita confiança para os jogadores, vai precisar trabalhar esse aspecto emocional, porque é natural, você tem uma defesa esfacelada e até isso condiciona outras escolhas do Abel. Certamente, entre Aníbal e Emi Martínez, e quem sabe até ele pode optar pelos dois, né, encorpando mais o meio-campo, ele vai ter de pensar nisso. Ele não está com a defesa original. Então, quem passa mais segurança? O Emi Martínez, mais plantado à frente da defesa, ou o Aníbal saindo mais, caçando, tendo mais dinâmica, até para fazer melhor esse jogo de transição. Então, esses dilemas vão pesar nas escolhas do Abel a partir dos desfalques. Estou trazendo aqui agora mais algumas informações do Chelsea, o próximo adversário do Verdão agora nas quartas de final do Mundial de Clubes. Os últimos 5 jogos, um pela Conference League, onde foi campeão, vencendo o Betis pelo placar de 4-1. E os últimos 4 jogos dentro do Mundial de Clubes, onde acabou vencendo 3 e perdendo 1. Essa derrota foi para o Flamengo pelo placar de 3-1 pela segunda rodada da fase de grupos. Jogo que será totalmente diferente contra o Palmeiras, né? Até porque a motivação e com certeza o empenho de tentar classificar contra o Palmeiras será muito maior. Estou trazendo aqui nessa imagem uma avaliação do Sofa sobre o desempenho dos jogadores do Chelsea nesse Mundial de Clubes. O melhor jogador e que vem se destacando na competição é o Pedro Neto, que joga ali pelo lado direito do campo, justamente onde Vanderlan e Mikael ficarão, se possivelmente forem escalados para essa partida. O segundo jogador é o defensor Josh Anchenapong e o terceiro melhor jogador do Chelsea na competição é o Cole Palmer. Já em relação à temporada passada toda, o jogador que mais se destacou em uma avaliação do Sofa foi o Cole Palmer, teve uma nota média de 7.64, seguido pelo volante Enzo Fernandes, que é um jogador argentino, campeão do mundo, e o Caicedo, que será desfalque no jogo contra o Palmeiras agora no Mundial de Clubes. Foram os 3 principais jogadores da temporada do Chelsea 24 e 25. Já o desempenho do Chelsea na Premier League ficou na 4ª colocação, com 69 pontos, 15 pontos atrás do Liverpool, que foi campeão com 84 pontos. Se classificou para a Champions League dessa temporada 25-26. Além disso, foi campeão da Conference League. Enfim, essas foram algumas das informações breves aí do Chelsea. Se inscreva no canal, deixa seu like, deixa sua opinião aí também de como a Abel vai montar esse time para poder chegar às semifinais do Mundial. E até o próximo vídeo. Valeu!